que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, aqui estamos de volta com o programa Mediunidade hoje e repetindo, você pode participar e deve participar do nosso programa. Um amigo de nome Fábio nos interpelou porque algumas semanas atrás dissemos que os médiuns precisam estudar e não apenas espiritismo, não apenas mediunidade. Fábio, sim, nós precisamos estudar, ler a respeito de tudo. Ler, se possível, filosofia, ler, se possível, história, ler, se possível, sobre ciência, física quântica, etc, etc. Enfim, toda a informação que nós pudermos obter e que possa ser útil aos espíritos que trabalham conosco, nós devemos ir atrás desse conhecimento e dessa informação. Mas nós falávamos aqui sobre a questão da obsessão, que é uma questão muito séria na atualidade. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele classifica a obsessão em obsessão simples, obsessão por fascinação e obsessão por subjugação ou possessão. Rapidamente, Kardec diz o seguinte: a obsessão simples é aquele assédio que nós, muitas vezes, experimentamos no dia a dia. Os médiuns experimentam, os sensitivos experimentam no dia a dia. Seria a chamada tentação. Pensamentos infelizes que nos atormentam, nos incomodam, aparentemente surgem do nada. Interessante esse mecanismo do surgimento do pensamento. Até hoje nem a própria ciência sabe dizer como é que o cérebro elabora o pensamento. E também não sabe dizer como é que o pensamento, através dos órgãos fonadores, como é que o pensamento se transforma em palavra articulada. Porque o meu cérebro é um verdadeiro laboratório, ele está processando nesse instante. Ele está processando ideias, emoções, está aqui processando primeiro e me oferecendo o resultado desse processamento através da palavra verbalizada. A obsessão simples é assim, é aquela influência espiritual, muitas vezes sutil, discreta. Ela é tão discreta que às vezes a pessoa nem percebe que ela está sofrendo um assédio, que ela está debaixo de um assédio. Num grau mais avançado, quando a obsessão ela vai se tornando mais grave, mais complexa, porque a obsessão é uma doença. E como toda doença, ela começa num quadro e depois ela vai se agravando. Ela pode chegar ao extremo. Por isso que nós precisamos de cuidar do processo obsessivo no nascedouro, no início, na origem. Porque quando se torna mais grave, quando cria raízes, é muito mais difícil. Num passo adiante, nós temos a obsessão por fascinação. É o fascínio. O médium, ele está fascinado, ele perde o discernimento, ele perde completamente a lucidez. Ele não aceita que esteja perturbado. Se você conversa com ele,
dialoga com ele, dialoga com a pessoa, dizendo, olha, você está sofrendo um processo de fascinação. E esse processo de fascinação, ele é acompanhado por ideias mirabolantes que fogem ao bom senso. E eu, certa vez, tive um exemplo disso com um colega nosso de mocidade espírita. Ele gostava de jogar futebol e jogava nessas peladas, nos campinhos, jogava futebol conosco. E, de repente, ele começou a colocar na cabeça de que ele seria contratado por um grande time, que ele iria para a seleção brasileira, assim, de uma hora para outra. Ele começou a falar, ele mudou o comportamento dele, olhávamos para ele, até os olhos dele eram diferentes. Não era mais aquele amigo, não era mais de uma hora para outra, não é? Essa fascinação surgiu. Normalmente essa obsessão, ela se agrava acompanhada de um problema mental. Esse problema mental, inclusive, pode ser genético, costuma ser genético, de herança. Isso também precisa ser estudado, se na família há casos assim, porque isso também pode ser um problema genético. Nós estudamos aqui já este assunto no que se refere à mediunidade. E esse nosso amigo, ele entrou nesse processo de fascinação que foi se agravando e ninguém percebeu tanto à época, nós éramos jovens, ele acabou cometendo suicídio. Infelizmente, ele acabou cometendo suicídio. Agora, Allan Kardec fala no terceiro estágio da obsessão, que é a chamada também subjugação ou possessão. Essa subjugação, segundo Allan Kardec, ela pode ser corporal e moral. Não é? Quando o espírito ele está nos dominando, aliás, Allan Kardec chama a atenção para essa questão da possessão. Entre aspas, porque dois espíritos não podem ocupar o mesmo corpo ao mesmo tempo. Dois espíritos não podem ocupar o mesmo corpo ao mesmo tempo. A possessão, ela, vamos dizer, é da mente. A possessão é mental, mas ela pode se aprofundar tanto que tem repercussões físicas. Por exemplo, a pessoa às vezes perde a coordenação motora, ela não controla o seu braço, ela pode não controlar a sua perna, movimentos involuntários no corpo, muitas vezes movimentos involuntários no corpo, na face, no olhar, são movimentos involuntários. Aí o quadro obsessivo está agravado e, como nos fala Allan Kardec, nesta fase pode ir para a loucura, assunto que é muito estudado pelo Dr. Inácio Ferreira em seus livros, que ele estudava quando encarnado, como também estudava agora e continua estudando como espírito desencarnado. Bem, o nosso programa está chegando ao seu término. Esperamos que você tenha aproveitado o assunto que tivemos oportunidade de tratar aqui. Até semana que vem.